Começa a gravar. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Hoje quem vai acompanhar os trabalhos com vocês sou eu, professora Suzy, professora da UFABC, e a professora Danusa, também da UFABC, que daqui a pouquinho já vai conversar com vocês. Eu quero começar dizendo para vocês um pouco da motivação da gente para fazer esse trabalho, né, começar esse trabalho agora. Dizer também que é um trabalho que nós desenhamos um projeto geral e que a gente espera fazer isso coletivamente ao longo do semestre, né? Nós temos nos inscritos dessa atividade pessoas de várias universidades do país, o que deixou a gente muito feliz, né? De várias universidades, de várias escolas, de vários institutos, de várias regiões do país. Então, a gente espera que essa diversidade toda nos ajude, inclusive, a construir, né, juntos esse processo formativo, e explicar um pouquinho para vocês também, não só a motivação, mas o que nós pensamos em oferecer, e o que nós pensamos em princípio, em construir coletivamente. Então, como é de conhecimento de todos, né, a gente está vivendo um desafio sem precedentes em termos educacionais, né, nós fomos todos colocados diante desse desafio de trabalhar com educação não presencial, e a partir do momento que nós fomos colocados nesse desafio, surgiram muitas possibilidades de atuação, né, no que a gente está chamando aqui de educação não presencial, e, ao mesmo tempo, muitos problemas também, muitas preocupações, muitas dificuldades em realizar isso, né? Acho que cada um de vocês que atua com educação enfrentou dificuldades diferentes nas suas instituições ao ser colocado emergencialmente, né, nessa situação. Nós pensamos em trabalhar com vocês, com todos mais que vão chegar aí ao longo do processo do nosso semestre, né, que se inicia agora, com uma proposta de educação não presencial mediada por tecnologia, mas não de EAD, e esse é a primeira provocação que eu já trago para vocês, e também o primeiro desafio teórico, né, que é pensar no nosso desafio como docentes e na nossa prática docente, como docentes que estão sendo colocados nessa situação e que entendem que devem haver formas de haver continuidade na nossa prática docente, mas que não necessariamente isso significa uma adesão ao projeto do EAD no país. E, tendo isso como premissa, a gente pensou em várias atividades que discuta justamente o que é esse projeto, né, ou como alguns gostam de chamar, o que é esse modelo. Mas a gente não quer fazer só uma crítica, a gente quer tentar construir soluções, porque todos nós estamos atuando cotidianamente com educação. Então, a gente parte de um pressuposto de que existe um acúmulo de teoria e prática educacional e, portanto, de teoria e prática docente, que não tem motivo de ser deixada de lado nesse momento. E é essa bagagem que a gente quer trazer para cá. Uma bagagem teórica e prática, um acúmulo, uma bagagem, né, de docentes de todas as universidades e instituições do país, para nos colocar diante da resolução dos desafios que a gente tem. Nós pensamos em conferências, que vão começar, na verdade, a acontecer a partir de amanhã, né? Acho que o nosso papo, meu e da Danusa, hoje vai ter um formato um pouco diferente, né? Mas a partir de amanhã a gente vai ter várias conferências que são mais estruturais. A ideia é discutir um pano de fundo de toda essa problemática, né? Nós não estamos só diante de pensar a educação não presencial, mas estamos pensando em educação não presencial num período de uma quarentena, né? Com 100 mil mortos no nosso país, certo? Então, nós temos uma série de questões que precisam ser discutidas para que a gente possa pensar nessa prática. Então, essas conferências, elas seriam conferências estruturais, que elas vão colocar o problema num contexto maior. Nós pensamos também em mobilizar pesquisadores e pesquisadoras de todo o país para produzir o que nós chamamos de tópicos especiais, que seriam vídeos menores, num formato menor do que de conferência, para tentar auxiliar o professor, todos nós, né, nesse ponto a gente se coloca
como aqueles também que precisam de auxílio na condução da sua prática cotidiana. Então, esses tópicos especiais, eles estariam discutindo, trazendo soluções, sugestões, compartilhando experiências bem-sucedidas das mais diversas áreas para a condução dos cursos na educação não presencial. Então, a gente está fazendo um esforço, né, começamos aí há algumas semanas, de tentar chamar pessoas que já atuaram nesses últimos meses, né, com essa experiência, com coisas que deram certo, que funcionaram, e ao mesmo tempo que possam nos ajudar a construir caminhos bastante práticos de condução, de como é que você pode fazer uma interação na educação não presencial, como é que você pode fazer uma avaliação, como é que você pode criar um desenho de curso que fique satisfatório e assim por diante, né? Nós pensamos também em rodas de conversa, dá até dó falar roda, né, porque nas janelinhas do Google não dá muito para fazer roda, mas enfim, a ideia de a gente se reunir em momentos específicos para discutir temas, né? Então, nosso primeiro desenho, eu sugeri um tema que eu gostaria que fosse discutido em vários momentos ao longo do semestre, que é a ideia de que nem toda educação não presencial precisa ser o EAD, o modelo EAD, acho que a gente pode fazer rodas de conversa para conversar sobre isso, eu considero isso um tema extremamente importante, mas também rodas de conversa sobre 1000 coisas, né, enfim, uma série de questões, inclusive de caráter pedagógico. Pensamos também em módulos que teriam caráter mais de workshop ou de mini cursos, em que nós pudéssemos discutir práticas, metodologias, várias temáticas ligadas também à prática docente, mas que não pudessem ser tratadas num vídeo curto. E, por fim, a UFABC, de onde está partindo, né, essa iniciativa, mas já não estamos sós, né, desde o começo já tem professores de outras instituições, a UFABC tem uma preocupação muito grande com a educação inclusiva, a gente tem o privilégio aqui de ter professores e professoras que trabalham com isso, e a gente quer entrar nessa discussão, como é que você faz educação não presencial com estudantes que são portadores de alguma deficiência, e até onde isso é possível, né? Então, assim, gente, nossa intenção é entender que o contexto está exigindo isso de nós, e a gente quer, de fato, conversar sobre isso e pensar em soluções, mas dentro desse contexto de provisoriedade e, ao mesmo tempo, não esquecendo o contexto pandêmico. Então, eu vou passar a palavra para a professora Danusa. Depois da fala dela, eu também quero fazer algumas ponderações com vocês, um pouco de como que eu vejo tudo isso, e aí a gente pensou em abrir depois, para que a gente possa conversar um pouco, né, enfim, não sei qual vai ser o limite disso, considerando a quantidade de pessoas, mas acho que pelo menos algumas questões, né, Danusa, que o pessoal possa fazer, que a gente possa conversar um pouquinho, e não se preocupem que depois a gente vai tentar dar vazão a outras questões que porventura a gente não consiga tratar hoje, né, a gente guarda as questões, registra, e vai costurando isso juntos nos próximos encontros. Então, vamos lá. Vou desligar o microfone aqui, Danusa, para você poder falar. Então, boa tarde, né, a todos e todas. Então, gente, eu preparei uma fala aqui para conversar com vocês, também no sentido do que a Suzy trouxe, de apresentar um pouquinho o que é essa nossa ideia, e deixando claro, acho que a Suzy apresentou, nós temos aí algumas coisas já planejadas, mas é um processo em construção e a gente gostaria de agregar qualquer ideia que as pessoas possam trazer, que colegas, que estudantes possam trazer aí para a gente, tá? Então, o primeiro aspecto, né, que eu queria trazer quem eu sou, né, que eu acho que é uma coisa interessante, porque a ideia para esse ciclo tem muito a ver, para essas ações, tem muito a ver com quem que a gente é e onde a gente está situado institucionalmente, né. Então, eu sou professora da UFABC, eu trabalho, minha pesquisa é toda voltada para a educação, né, e eu trabalho com educação em ciências, particularmente, e agora tenho atuado principalmente na licenciatura em ciências
biológicas, né, e agora na LI também. Então, um ponto que eu acho importante a gente destacar é desse lugar que a gente está tentando construir esse conjunto de ações, tá? Em particular, o que me trouxe para discutir ações de formação continuada de professores nesse contexto foi a minha participação no que a gente chama de CONFOR, que na UFABC nós temos aí um comitê, né, voltado, né, para a formação continuada e inicial de professores, né? Então, é desse lugar que surge a ideia. Por quê? Porque nós estamos, como em várias instituições, vivenciando um momento um momento muito conturbado, né, de muitas transformações, e que nos atinge diretamente como docentes, se a gente quer colaborar com isso. Então, uma pergunta, né, que a gente fez para nós mesmos, né, enquanto grupo, foi como é que a gente vai contribuir, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente tem para dizer num momento como esse, né. Então, para pensar esse conjunto de ações, eu acho que todos nós trouxemos algumas perguntas, né, e eu queria colocar duas questões gerais aqui para reflexão, né, nesse momento de apresentação do nosso ciclo. A gente tem muitas ações, né? Então, acho que a gente tem visto em todo lugar, não só por parte da academia, mas de outras instituições também, né? Debates, reflexões, cursos, sites planejados para essa questão do ensino remoto, né? Ou não presencial no ensino superior, né? As discussões têm permeado bastante a educação básica, principalmente vamos dizer assim, na imprensa mais geral, né? Então, o que é essa questão de a gente ter professores ensinando de modo não presencial? O que é isso de repente, deslocar as escolas, as universidades para esse outro espaço que não é o presencial? Então, a gente tem visto muitos debates, né? E a academia, evidentemente, entra nesses debates também. Então, acho que uma pergunta inicial é por que debater e conversar tanto sobre isso, né? Então, acho que isso não seria nenhuma novidade, assim, um grande insight, nem nada, mas vale a pena a gente ressaltar, né? Que a ideia de criar essas ações é sempre da gente agir, né? Não no pânico, não no impulso, mas de forma reflexiva, de forma consciente. E de uma forma que vamos dizer assim, numa forma que nos lembre que nós temos conhecimentos anteriores. Então, se de certo modo nós vivemos um momento novo, nós podemos mobilizar o que nós já sabemos, então a Suzy apontou bem, nós já temos um conhecimento acumulado que nós podemos mobilizar, né, para participar, né, para a gente poder, de certa forma, enfrentar esse momento novo. Então, nós estamos aqui entendendo que é válido esse momento, porque nós vamos fazer isso de uma forma reflexiva, né? E não queremos reagir de sopetão em relação a esse novo contexto. Porém, né, eu acho que o papel da academia, e aí eu acho que esse ciclo ele tem essa importância por causa disso, vai ser qual em contraste com outros espaços de discussão, né? Eu acho que é principalmente a minha preocupação é da gente tentar, através dessas ações aqui, trazer esses conceitos que estão sendo construídos de uma forma historicamente mais, vamos dizer assim, longa, né? Então, são conceitos que a gente discute há muito tempo, que a gente estuda há muito tempo, que a gente desenvolveu muitos estudos sobre isso e que a gente pode agora mobilizar. Então, a ideia, quando a gente traz esse conjunto de ações, é que nós possamos discutir com profundidade essas questões, né?
E esse ciclo, esse conjunto de ações aqui que a gente está planejando, em particular, o que a gente gostaria que ele tocasse, né? No que a gente gostaria que ele tocasse. Acho que a Suzy apontou muitos pontos aí interessantes, mas eu gostaria de me voltar, né, para o título dessas ações que a gente está propondo aqui, né, para a gente se debruçar e pensar, bom, então quais são esses conhecimentos acumulados que a gente tem que elaborar mais, conversar mais e trazer para esse contexto. Então, muitos dos pesquisadores que vão participar dessa primeira etapa, né, que são os ciclos de palestra, eles não necessariamente estudaram o contexto de pandemia, né, muito provavelmente não, porque é uma coisa nova, né, isso que a gente está vivendo, nas condições que a gente está, mas eles vão trazer essas pesquisas anteriores, essas discussões anteriores para esse novo lugar para a gente pensar um pouco sobre eles. E por que vale a pena esse movimento, gente? Então, eu vou fazer uma defesa disso no sentido de que, por um lado, nós estamos num lugar novo, mas, por outro lado, nesse lugar novo, habitam coisas antigas, né? É o que a gente está vendo. Então, são problemas novos, mas, na verdade, nem tanto. São problemas que estão tomando novas caras, mas muitas vezes a gente vai se deparar com problemas antigos, com questões antigas, né? E esses problemas, eles podem ser enfrentados também com uma reflexão que se apoia em conhecimentos já investigados e elaborados, né? Então, um primeiro ponto aí do nosso ciclo é falar de formação continuada, né? Então, essa é uma grande preocupação para nós, né? Assim, principalmente na área de educação, porque por que pensar numa formação continuada, né? Essa palavra já vai trazer, né? Essa formação continuada de professores e professoras traz uma série de questões. A primeira é uma reflexão da gente fazer ao longo desse ciclo aqui, uma reflexão sobre quem é esse professor e o que ele faz, né? Então, a gente pretende ver muito valor, né, nas discussões já anteriores, antigas, que vêm desde a década de 1980 e tal, sobre o que é esse professor, como ele é um professor, que ele não é apenas um técnico que reproduz, né, protocolos, ou que aplica instruções, né, ou que usa ferramentas, né, automaticamente. Então, esse professor é um professor que reflete, é um professor que gera conhecimento, é um professor com autoria. Então, essa formação continuada, ela passa por essa reflexão. Nós, professores do ensino superior ou da educação básica, nós somos autores e nós temos que nos preparar, né? Em que sentido? Não no sentido apenas de nos equipar com ferramentas, mas no sentido de agregar conhecimentos para produzir conhecimentos. Então, esse espaço aqui é um espaço de produção de conhecimentos também. Então, quando a gente pensa nesse ofício do professor, do que é o professor, a gente vai cair, evidentemente, na questão da educação também. E o que é a educação, né? No ensino superior, a gente muitas vezes vai se esquecer disso, né? Então, a gente também está convidando algumas pessoas, nesse primeiro momento das nossas ações, para lembrar a gente disso. Educação não é uma transmissão de conhecimentos, né? Educação é construção de conhecimento, educação se dá num espaço social, político e cultural amplo, né? Nesse sentido, a Suzy já destacou isso, eu vou trazer de novo, devido à minha, vamos dizer assim, o meu viés de formação. Essa educação, ela vai implicar no sujeito aluno, estudantes e alunos, alunas, esses sujeitos, eles fazem parte desse processo. Então, é importante uma reflexão também sobre esses alunos, né?
Um terceiro aspecto que essa ideia de formação continuada de professores do ensino superior traz é, como eu já problematizei rapidamente, a própria ideia da educação no nível superior. Indo além dessa ideia de que é muito comum, né? Então isso tem sido amplamente estudado, como é que o docente de ensino superior, por exemplo, entende o seu ofício, né? Então, é uma questão que tem sido investigada por muitos colegas e vai permear e continuar permeando, né, as nossas ações nesse contexto de pandemia também. E um dos aspectos, eu já citei essa ideia até do professor no ensino superior ter muito essa questão de ser transmissor, de ter até um problema de reconhecer esses outros sujeitos, né, que estão nesse processo de aprendizagem no ensino superior, mas para além dessa problematização, a gente tem também a questão de que o professor do ensino superior, ele ensina conteúdos de grande complexidade, grande profundidade e ele trabalha com conhecimentos bastante específicos, conhecimentos de uma certa especialidade, uma certa sofisticação, um certo aprofundamento, que talvez não é tão grande, né? Que não é tão grande, talvez em outros níveis de ensino. Então, isso também vai trazer uma questão para a gente, que a gente vai buscar explorar um pouquinho nesse início do ciclo de ações, mas também no futuro, de que nós, como professores do ensino superior, entendemos que nós ensinamos esse tipo de conhecimento de grande expertise, né? Muito especializado. Por exemplo, eu poderia dizer, um professor da engenharia biomédica, e eu, que estou na licenciatura de ciências biológicas, bom, é tudo meio biologia, mas a gente sabe que cada um de nós vai trabalhar com conhecimentos muito específicos. Ensinar essas coisas é a mesma coisa? Quer dizer, existe uma especificidade da profissão, do modo de ensinar, que está relacionado aos conceitos e conteúdos que eu estou trabalhando? Então, são questões que já têm sido exploradas no campo da formação dos professores, né, do nível superior e principalmente da educação básica, e que vão retornar aqui como questões que a gente tem que explorar nesse momento, né. Outras duas questões que a gente vai estar discutindo aqui, tentando trazer, e a gente, como disse, quer uma colaboração de você nesse sentido, é a questão da educação não presencial, né? Então, era uma discussão que já também permeava a nossa realidade, porque já se questionava, já vinham se levantando questões sobre até que ponto eu posso fazer coisas à distância, né? Então, já haviam movimentos de políticas educacionais no sentido de que você estaria problematizando isso. Então, nesse momento, essas questões se aguçam e a gente pode contar com diálogo com pessoas que têm uma reflexão mais aprofundada e mais longa sobre essas questões, né? Finalmente, a questão da pandemia, eu acho que a Suzy também apontou, vai ser uma questão que vai estar aí cruzando todas as nossas discussões, porque a gente vai estar vivendo um momento de luto, de problemas econômicos, problemas de socialização, várias questões que estão surgindo com essa pandemia, né? Então, a gente espera que ao longo dessas ações, que estão previstas até novembro, né, a gente possa, como eu coloquei lá no início, trazer essa contribuição de construir um conhecimento sobre essa questão no próprio processo de desenvolver essas atividades, então, trazendo esses conhecimentos anteriores das pesquisas, informação de professores, em educação nas diferentes áreas, educação e ciências é a minha área, por exemplo, né, políticas educacionais, etc., e
educação à distância, etc., né? Para a gente poder dialogar e pensar sobre esse novo contexto que está se construindo, né? Com essa questão da pandemia, né? Então, eu queria agradecer, lembrar, né, que no nosso grupo a gente tem pessoas na organização de diferentes, com diferentes perspectivas, diferentes formações, que acho que vai enriquecer bastante o processo, né? Então, nós estamos tentando contemplar essas várias facetas, né? E agradecer aos colegas que estão colaborando e convidar vocês a pensarem em novas ações e estar dialogando com a gente para a gente poder construir esse espaço, né, de uma discussão mais aprofundada, voltada principalmente para essas questões educacionais. Bom, então agradeço a oportunidade e vou passar a palavra agora para a Suzy, para ela dar continuidade. Obrigada, Danusa. Pessoal, então eu vou fazer só algumas ponderações, até para que a gente possa conversar um pouquinho depois. Vou colocar algumas inquietações, né? Algumas questões que me atravessam. Essas questões, elas vêm de muito tempo, já estavam adormecidas e agora foram acordadas de novo por conta do contexto. E algumas são novas também, por conta da situação que a gente está vivendo agora. Mas eu quero compartilhá-las com vocês, e eu acho que também com isso vocês entendem um pouco, pelo menos de parte, né, das perspectivas que estão nessa proposta. Eu digo parte porque, como a Danusa mesmo disse, a gente reuniu um grupo bastante diverso, né, nós não pensamos todos a mesma coisa, mas nós temos uma espécie de acordo, de consenso, em torno de algumas coisas que são muito importantes, e uma delas é justamente que esse momento não aumente ainda mais a desigualdade educacional no país, né, já que a função da educação é justamente o contrário, que a gente não perca a qualidade educacional que é oferecida, né, então temos instituições que oferecem educação de muita qualidade e que isso não seja prejudicado, né, e que as instituições que já têm alguma dificuldade no oferecimento de educação de qualidade, que não tenha mais obstáculos ainda para enfrentar depois desse processo. Então, tem uma preocupação social, né, acho que de fundo muito grande, como é comum nos educadores e nas educadoras. Então, eu queria provocar vocês com algumas coisas, e é muito mais para compartilhar com vocês um pouco dessas inquietudes, e ao mesmo tempo que eu sei que são coisas que cada um de nós temos que pensar profundamente. Eu tenho pensado bastante em tudo isso. Um ponto que a Danusa falou que eu quero reforçar é essa questão da autoria do professor. E eu queria já provocar vocês a pensarem o quanto esses termos, capacitação, treinamento, alguns até mais abusados chamam de reciclagem ou coisa do tipo, né? O quanto isso nos desfavorece como docente, né? A gente precisa pensar no que significa um professor ou uma comunidade docente passar por um processo formativo, né? Não é você fazer um curso com carga horária X, A ou B, para simplesmente ir lá aprender a fazer alguma coisa, porque você está lidando com profissionais que têm uma bagagem que precisa ser respeitada e que deve ser respeitada. Não é só uma questão de precisa ser respeitada, deve ser respeitada, né? Então, a gente tem, eu acho que essa questão da autoria, de entender que o professor, agora a professora, não pode ser convencido de que ele está defasado, de que ele não sabe coisas e de que ele precisa rapidamente se apropriar dessas coisas, ou ele não tem como dar conta do desafio que vem pela frente. Eu entendo isso como uma grande falácia, né, um discurso retórico muito fraco, porque, na verdade, ninguém tem acúmulo para lidar com o que está acontecendo agora. E essa é a primeiro ponto que eu trago para que vocês pensem. Nós temos uma infinidade de profissionais no Brasil que trabalham com o chamado EAD,
O modelo EAD não se aplica ao que a gente está vivendo agora. E não é à toa que a maioria das instituições recusou essa terminologia. Eu imagino que vocês, assim como nós aqui, tenham passado por muitas discussões internas de adoção de outras terminologias. As instituições preferiram usar ensino remoto, ensino híbrido, ensino emergencial, enfim, foram bastante criativos na hora dos termos, justamente porque, até do ponto de vista da estrutura física, não se tinha como adotar esse modelo. E existem outras limitações, né? Nós temos várias pessoas aqui que vão vir conversar com a gente ao longo do nosso processo formativo, para lembrar que existe legislação própria para esse modelo. E, portanto, você não pode simplesmente mudar um projeto pedagógico do presencial para esse EAD. Então, não é isso, né? Mas na hora que vai se falar da chamada capacitação, né, como normalmente se chama, são essa bagagem que vem. Então, tem uma incoerência aí nesse processo, né? Eu tenho dito bastante isso. Não é até onde interessa não ser. Porque a partir do momento que a ideia já está um pouco acomodada na instituição, a chamada, entre aspas, formação pedagógica que vem é a formação do EAD. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que tem muitas questões de fundo nesse ponto, né? Recusa-se e depois aceita-se por diversos motivos. Um segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um momento de exceção no Brasil, e ele não é de exceção apenas por causa da pandemia, só ela já seria o suficiente, né, para nos colocar no momento de exceção. Mas nós já estávamos no momento de exceção antes da pandemia, né? O momento de exceção político, né, com todos os tipos de ataques, diversos ataques às universidades que nós assistimos, à educação de todas as naturezas, a gente viu isso de várias maneiras, de várias formas, com várias ações. Nós tivemos projetos no início do ano passado de educação para criança em casa, certo? Isso era projeto de ministério. E nós nem imaginávamos que um ano depois nós teríamos as nossas crianças estudando em casa, né? Então, é muito importante que a gente entenda que adotar simplesmente este projeto agora, nós estamos adotando muito mais do que simplesmente, como a Danusa disse, ferramentas. As coisas são muito mais sérias do que isso, nós estaremos adotando muito mais do que isso. Quando nós levamos esse discurso hoje, ou entramos nessa discussão, muitas vezes na universidade ou nas escolas, eu mesmo, enfim, coordeno o PIBID, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, né, um projeto de iniciação à docência, a gente está lidando sempre com as escolas da educação básica. Às vezes as pessoas falam, mas vocês são contra a tecnologia, vocês são contra a gente ensinar agora, e aí as nossas crianças vão ficar sem aula, ou os jovens vão ficar sem aula. Não, nós não somos contra a tecnologia, não se trata de ser contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Aliás, acho que uma coisa que a gente poderia fazer aqui no nosso trabalho, ao longo desse semestre, eu estou sempre insistindo nisso, porque como a Danusa disse, são coisas que precisam de um pouquinho de tempo, né? Não dá para a gente fazer atropeladamente, é justamente perceber o quanto a tecnologia já poderia estar ajudando a gente muito na educação, de maneira geral. Só que tecnologia, gente, não é só tecnologia da comunicação, né? Certo? Tecnologia é muito mais do que rede social, chat e fórum. Isso é um reducionismo triste da tecnologia. Nós podemos, sim, nos mobilizar aqui, entender que nós, sim, somos professores no século XXI e usufruir dos recursos tecnológicos para fazer muitas coisas com os nossos alunos, presencialmente, e enquanto estamos em quarentena, à distância. Então, eu só queria deixar esse alerta, né, que não se trata de estar contra a tecnologia, mas tem uma série de outras coisas que a gente precisa discutir. Um outro ponto, gente, que eu já falei e quero reforçar, é que se há algum lugar de onde a gente pode tirar acúmulo científico para lidar com essa situação de agora, é no campo da educação, né? É no campo da educação.
E nem sempre aquilo que vem com o formato EAD veio do campo da educação. Isso é uma coisa que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui também. Eu convido todos vocês, aqueles que tiverem tempo, claro, né, aqueles e aquelas que tiverem tempo, a pesquisar um pouco de onde vêm todas as teorias pedagógicas que sustentam esse modelo, de onde vêm as concepções antropológicas, de onde vem a linguagem corporativa, os valores, né? Muito do que está ligado a esse modelo não vem das teorias educacionais. Né? Não estou dizendo que ele é completamente esvaziado, e também não tem só um modelo EAD. Enfim, tem muita coisa que a gente pode discutir depois. Mas eu acredito muito, né, na nossa área, no nosso acúmulo. Né? Um especialista em teoria da aprendizagem, ele tem muito a contribuir com a gente nesse momento. Ele tem muito a contribuir, porque ele tem bagagem, ele tem pesquisa científica de ponta, e ele tem uma capacidade pessoal de enfrentar o desafio, né, de lidar com o que a gente está fazendo agora. Então, a gente não precisa, para trabalhar neste momento, de receitas, a gente precisa, claro, de compartilhar experiências, de caminhos, de trocar, de estar junto, né, porque nós não somos sozinhos, mas a gente não precisa de receita, de padronização, de massificação, e muito menos de empobrecer aquilo que a gente faz na nossa educação cotidiana, né? Então, acho que um ponto que é fundamental é entender que a nossa prática, ela não precisa ser abandonada. A maneira como a gente vai trabalhar nesse semestre, ela está muito limitada, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente não precisa abandonar aquilo que funcionava e que cabe nesse formato. E muitas vezes a formação ou a capacitação, como o pessoal costuma dizer, que vai ser dada nas universidades, nas instituições, para muitos de nós, vão passar pela retórica de que nós temos que abandonar determinadas coisas, porque determinadas coisas não cabem nesse formato. Não existe formato, nós nunca tivemos uma pandemia com essa magnitude, pelo menos as nossas gerações, né, que estão aqui, e nem o modelo EAD, tal como ele foi forjado, precisou lidar com algo assim. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, nós estamos falando de algo profundamente novo, que não dá para a gente definir, né, que as coisas teriam que ser de maneira A ou de maneira B. Então, isso é só uma ponderação geral. Gente, chamar de educação não presencial e insistir nessa terminologia, para fugir um pouco desses termos, né, um mais antigo e os outros mais recentes, que foram criados agora, como ensino remoto, né, que é um termo que surgiu na quarentena, para dar conta disso que a gente está fazendo agora, chamar de educação não presencial tem eu sou filósofa, né, tem um sentido filosófico importante, que é nomear pela negação mesmo, nós estamos fazendo algo que não é para ser durante muito tempo, a gente está fazendo algo porque nós estamos numa situação, de fato, de exceção, né? Então, até a nomeação nos ajuda a lembrar um pouco, né, do lugar que nós estamos. E aí eu queria ponderar com vocês algumas coisas que eu acho super importante. Uma educação não presencial, ao contrário de muitos modelos do EAD, ela não precisa ser alienante, ela não precisa alienar, né? Ela não precisa separar você do aluno mais do que você já está separado pela distância, né? Então, ela não precisa que você coloque ninguém para fazer os materiais para você, que chegarão ao aluno, ela também não precisa que você tenha um outro professor entre você e o aluno. Eu entendo que tem muitos de vocês, e eu também estarei em breve nessa situação, em que a gente vai ter turmas muito grandes. E aí, muitas vezes, essas figuras que entram para nos apoiar ajudam bastante. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que todo tipo de separação nas turmas, né, seja um material que é feito não por você, professor, professora, mas por outra pessoa, seja uma relação que você não tem mais com o seu aluno ou aluna, mas você terceiriza essa relação para um outro professor ou professora, cria uma separação, alienação, não tem outro nome, né? E eu não sei se vocês têm conhecimento, mas as modalidades em EAD têm um índice altíssimo de evasão,
né, bastante superior aos índices do que nós chamamos de educação presencial. E, apesar de ter uma série de pesquisas ainda insuficientes, né, sobre todas as razões pelo qual isso acontece, uma delas é justamente esse não contato entre quem cria o curso e entre quem faz o curso, né? Isso é uma discussão legal que a gente pode tocar depois. Uma outra coisa que uma educação não presencial não deve nem precisa fazer é secundarizar o papel do professor, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês que vem junto com uma série de discursos do chamado EAD, de que o aluno é protagonista e você, professor, é um orientador, aí as terminologias variam bastante, enfim, você tem um papel secundarizado ali. Eu sei que isso precisa de discussão, né, eu estou jogando aqui mais como forma de provocação mesmo, mas eu queria defender com vocês que educação não precisa de protagonista, é um processo coletivo, né, o professor não deve ser protagonista e o aluno ser coadjuvante ou ser inferiorizado, e o aluno também não precisa ser protagonista. A educação, ela é coletiva, ela é um processo coletivo, né? E eu acho que tão melhor ela é quando a gente consegue construir as coisas coletivamente. Mas a educação presencial, ela não precisa, ninguém é obrigado a entender que as coisas devem ser de uma maneira, né? Esses discursos, eles têm uma série de implicações, gente, e eu tenho pensado muito nos últimos tempos, o quanto esse discurso de um aluno autônomo, neste momento da quarentena que a gente está vivendo, parece muito estranho, no momento onde a gente está precisando tanto ficar junto, né, e tanto ter laço, e tanto ter vínculo, e estamos todos com tantos tão dependentes, né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter, né? Eu mesma pretendo trazer essa discussão para ao longo do nosso semestre. Até que ponto que esse conceito de protagonismo e autonomia não foi meio sequestrado por esses modelos. Eu entendo que eles têm o seu valor, né? A gente tem grandes teorias pedagógicas que trabalham com esse conceito, né? O próprio Paulo Freire trabalha com o conceito de autonomia. Mas não é nesse sentido que esses projetos usam esses conceitos, né? Mas eu queria trazer isso para vocês, assim, a gente acaba entrando num discurso, né? Não, você está trabalhando com tecnologia, o aluno tem que ser protagonista, ele é você é só o orientador, o que possibilita, inclusive, que você não precise nem dar uma aula, você posta o material, ele estuda sozinho, e com isso você está desenvolvendo a autonomia do aluno. Então, é algo que precisa ser discutido, e eu acho que precisa ser discutido principalmente agora na quarentena. Eu acho que a Danusa pontuou muito bem uma coisa que é extremamente importante. Poderíamos estar fazendo uma discussão diferente em outro momento, né? Se não tivéssemos na pandemia. Acho que até o meu discurso em relação a isso estaria um pouco diferente. Mas tem me preocupado muito esse aspecto psíquico, de sofrimento psíquico que os nossos alunos estão passando, que nós também estamos passando, e qual que é o sentido da gente ficar trazendo esses discursos de favorecimento de isolamento, né? Porque por trás da ideia do protagonismo, da autonomia, do fazer sozinho, do se virar, tem também um favorecimento de um isolamento, da não necessidade de você estar junto. Então, é mais uma ideia que eu gostaria de trazer para vocês. Já estou acabando, gente. Muito importante saber que esses modelos de trabalho à distância, educacional à distância, qualquer que seja, nunca foram implantados em todos os cursos neste país. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Inclusive, muitas áreas sempre resistiram a esses modelos e nunca aceitaram que os seus cursos fossem convertidos para isso que as pessoas chamam de modalidade. Nunca. Então, isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa dar atenção agora. Mesmo com anos, né, enfim, 15 anos de pelo menos, intensificação de AD no Brasil, na verdade é anterior, mas estou pegando um período em que a expansão já se mostra de maneira mais efetiva, 2005 para cá, para a gente ter uma data de referência, ainda assim,
muitos cursos nunca foram oferecidos desta forma. E existem razões para isso. Então, antes da gente simplesmente ir aderindo, né, a gente precisa dar atenção para isso. Outros, no entanto, aderiram muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, precisamos também pensar muito nisso. Então, acho que assim, a nossa intenção é, vamos discutir, sim, que eu tenho uma turma de 30 alunos, eu gostaria muito de fazer com eles um seminário, como que eu faço isso pelo Meet, pelo Zoom? Qual que é a melhor forma de eu preparar um roteiro de leitura, já que eu não estou com eles na sala de aula? Nós queremos conversar sobre isso com vocês. A gente quer conversar sobre o tempo da aula, né? Não dá para dar uma aula por videoconferência de 4 horas, como que a gente faz na sala de aula, é muito cansativo. Qual que é a solução, então? A gente quer conversar sobre isso também. Mas a gente também quer conversar sobre outras coisas que estão como fundo, né, dessa discussão. E para terminar, gente, quando eu falo para vocês que nenhum outro campo tem acúmulo para que não o educacional, o nosso campo educacional, né, a ciência da educação. Não importa a área que nós estamos aqui, eu sei que tem muitos de vocês que não têm a formação de base na educação, eu também não tenho, minha formação é toda em filosofia, né, eu fui pesquisando educação por conta da necessidade, né, do trabalho na universidade, mas a nossa área é educação de alguma maneira, todos nós que estamos aqui. Eu queria propor para vocês o seguinte, que vocês olhassem de maneira muito crítica todos esses discursos que estão chegando para nós agora, né, qual que é a grande maneira de você interagir com o aluno segundo as modalidades à distância, né? É o fórum, é o chat, né? Sempre foi o fórum e o chat, né? Desde que começou a modalidade EAD, o fórum e o chat são grandes recursos. Então, só que nós estamos agora vivendo num período bem específico no país, né? A gente está num momento difícil politicamente, a gente está no meio de uma quarentena, e as pessoas praticamente só estão conversando por mensagem, né? Então, será que esses recursos continuam sendo bons recursos, né? Nós temos muitos professores falando que, o curso deu certo, eu usei praticamente o WhatsApp com os meus alunos. Ok, mas vamos pensar com calma, as pessoas estão, às vezes, 80% do tempo delas, da vida delas, no WhatsApp. Será que não satura? Né? Será que a gente não tem que pensar em outros meios, em outras formas? Existem esses meios, existem outras formas? Outra coisa que me preocupa muito é esse elogio que tem entrado muito nas universidades, na nossa, pelo menos na UFABC, entrou muito forte, da chamada assincronicidade. Não, você não precisa estar com o aluno no mesmo horário, né? O que o pessoal costuma chamar de aulas síncronas. Não precisa, não precisa. Gente, é só o que nos restou, poder encontrar com os nossos estudantes por esses meios tecnológicos. Nós vamos abrir mão disso agora, neste momento, por quê? Alguns falam, mas tem alunos que não podem. Gente, alunos que não podem, nós vamos encontrar várias soluções para os alunos que não podem. Tem muitos alunos que não têm nem acesso à tecnologia, mas usar isso como princípio pedagógico me parece muito precipitado. Então, vamos discutir isso, né? O elogio da assincronicidade tem a ver com outras coisas, né? O tempo que a gente está vivendo talvez exija esse contato, né? Então, assim, gente, eu acho que é hora da gente se unir e não se desvalorizar de forma nenhuma diante desses desafios que a gente tem pela frente. Nós levantamos, Danusa, também está aqui, professora Luci, que já vai fazer a conferência de amanhã, professor Hugo, que também está aqui, e outros colegas, Renata, que também está aqui, enfim, tem várias pessoas que estão atuando no grupo e que estão com a gente aqui hoje. A gente está num esforço de abrir temas, sugestões de atividades, acompanhamento, tudo que for necessário para a gente atravessar esse processo da melhor maneira possível, oferecendo soluções coletivas, né, trabalhos coletivos que a gente possa fazer, compartilhar experiências, mas ao mesmo tempo não esquecendo que o nosso país está em risco e a educação está em risco, e me parece que
especificamente esse aspecto das escolas fechadas e das universidades fechadas tem muito a ver com isso. Acho que a gente precisa... a nossa tarefa não é simplesmente correr para aprender a mexer no Moodle, a gente tem outros desafios, né? Mas a gente pretende ajudar todo mundo a mexer no Moodle também, se for o caso, né? Então, um pouco é esse é o nosso espírito. Pessoal, já falamos bastante, já são quase 6 horas, eu não estou acompanhando o chat. Eu acho que se vocês quiserem fazer elaborar alguma questão, fazer uma intervenção, talvez poderia usar o microfone, a gente podia fazer inscrição, acho que deve dar para funcionar. Nós estamos em 70, mais ou menos, e seria muito bom ouvir alguns de vocês. Eu vi alguns comentários aqui no chat. Ó, a Fabiana Cabreira. A gente vai fazendo a inscrição? Caio, você me ajuda se eu perder alguma inscrição? Caio está aí, Caio é aluno da filosofia, está ajudando também na organização. Fala, Fabiana, vou tirar meu microfone aqui para poder te escutar. Maravilha, boa tarde a todos e todas. Professora Suzy, professora Danusa, parabéns pela iniciativa. Eu sou da Universidade Metodista e eu tenho trabalhado com a questão da formação continuada dos professores e tem sido uma caminhada ali difícil no sentido, Suzy, da gente de fato colocar e construir com eles a necessidade de uma discussão mais fundamentada, né, no sentido dessa formação, que ela extrapole aí a necessidade de formações puramente técnicas, né. Então, a gente tem trabalhado, de fato, a gente precisa nesse cenário também dessa formação técnica, mas não pode ser só isso. É uma formação mesmo, como profissionais da educação, a gente precisa conquistar esse espaço e eu acho que é o momento da gente consolidar a necessidade dessa identidade docente desses profissionais, né? É um espaço de trabalho, então a gente precisa considerar que é um espaço de formação também. Outra questão que você coloca, Suzy, eu trabalho como coordenadora pedagógica na EAD da instituição. Eu acho que é fundamental essa divisão e essa separação que é feita entre educação não presencial mediada pelas tecnologias e o que é EAD, né? Porque senão a gente também coloca outros modelos de educação à distância que não se aproxima do que o mercado quer, né? Numa perspectiva igual a essa que nós estamos realizando agora, então a gente tira uma ideia de educação à distância muito também perigosa, né, e a gente acaba desvalorizando algumas práticas interessantes que nós temos em outros espaços também de educação à distância, né. Então, o que nós estamos fazendo agora não é educação à distância, tá, então são de fato aí momentos que a gente está tentando transpor na medida do possível, o que é feito no presencial, né, nesses espaços virtuais, mas a gente precisa fazer essa separação. E uma questão que a professora Danusa colocou, que eu acho que eu, enquanto pedagoga, aprecio, e eu acho que é uma urgência aí dos nossos espaços de formação, é justamente esse, né, a gente precisa resgatar a tradição da ciência da educação, né, a tradição não no sentido obsoleto, mas é a tradição no sentido dos fundamentos, tá? E quem é que pode assumir isso são os profissionais da educação. Então, mais do que nunca, como a professora Suzy colocou, não é que nós não estamos sendo expostos. Na verdade, a gente está aí e pode aproveitar esse momento para poder se fortalecer enquanto categoria de trabalho, né? Quem é que vai nos ajudar a fazer a leitura e a interpretação dessa pandemia são os profissionais da educação. Né, são eles que ali detêm desses conhecimentos pedagógicos que vão muito além do uso das técnicas, né, porque eu posso utilizar vários recursos aqui tecnológicos, mas se eu não tenho um embasamento teórico da área da educação, nenhum deles faz sentido, tá, então, eu parabenizo e agradeço a oportunidade de poder participar aqui desses encontros, eu acho que são momentos necessários, tá? Eu acho que eu vejo espaço de reflexão para esses encontros,
e espero poder contribuir aí com vocês e com as discussões dos colegas também, partilhando um pouco da nossa caminhada lá, no sentido de formação docente, e algumas oficinas, enfim, alguns encontros formativos que a gente tem tentado desenhar lá na universidade também. Maravilha, Fabiana, agradeço muito, sempre muito pertinente suas colocações. E aí, para o pessoal que não é daqui da região, né, tem muitos de vocês que não são, a Universidade Metodista é uma universidade em São Bernardo do Campo, a UFABC está em Santo André e São Bernardo, né, então é aqui do ABC Paulista, e é uma universidade privada, mas é uma universidade confessional, enfim, que sempre teve uma preocupação com educação de qualidade e tudo mais, e é a gente pensar um pouco nessas perspectivas todas, né, desse processo, eu acho, da implantação desse projeto, né, do EAD nas universidades, é algo que ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo agora. Acho fundamental isso. Nos processos que a gente teve de discussão política, não só na UFABC, mas em outras universidades que eu participei, eu sinto que tem muita coisa para a gente contar, muita história para contar, muita coisa para a gente compartilhar sobre esses últimos anos, né? Então, o que a Fabiana está vivendo agora e outras coisas que outras pessoas já viveram, um ajuste conceitual super importante também, né? Para a gente conseguir se comunicar melhor sobre o que é exatamente que a gente está falando nesse momento. Suzy, eu também queria agradecer a Fabiana, né, e assim, é muito importante, assim, dialogar, assim, já fico feliz de ter criado esse espaço para conversar com pedagogas, né, que a gente sente um pouco de falta, devia ter mais em alguns espaços, né, que realmente traz essa visão do campo da educação, né. Um ponto que você trouxe, Fabiana, que eu queria valorizar, né, essa discussão sobre a identidade docente, que a gente conversa, isso aparece muito quando a gente pensa no professor da educação básica, e o professor da educação superior, a gente ainda tem que trabalhar muito em construir essa identidade, porque a nossa identidade de pesquisador, ela interpela, né, muito mais o nosso cotidiano, a gente vamos dizer assim, tem uma afinidade grande com ela, né, nas universidades públicas, onde a gente tem essa função muito forte, então é muito importante essa sua fala, no sentido da gente destacar, quer dizer que, falando no ensino superior, a gente tem que visitar essas discussões da educação básica com mais frequência. Obrigada, viu? Então, ó, tem a Janice inscrita, depois o Eduardo Galhardo. Então, boa noite a todos. Oi, Suzy, tudo bem? Tudo bem, Janice? Eu, de novo, eu queria aproveitar a fala da professora Danusa e dizer disso, né, que eu trabalho com professores da educação básica e o cenário é muito semelhante ao da educação superior, com as questões muito próprias da faixa etária e tal, mas as angústias são muito semelhantes, né, a dificuldade de acessar esse aluno, em muitos casos a questão da leitura, que o aluno ainda não domina, a família não lê, né, então como é que se acessa essa criança, né, a questão da organização do material, né, quer dizer, o que vai se priorizar nesse momento, porque a criança está sozinha, né, quer dizer, sem a presença de um adulto competente para ensinar, para trabalhar com ela, o que precisa ser trabalhado, enfim. Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, eu achei que foi muito providencial esse tema, porque a gente precisa pensar nisso, né, que tem um tanto que tem que ser feito, né, a gente tem que fazer, a gente não tem opção, né, tem que trabalhar, tem que ofertar as aulas e etc, etc, mas não dá para fazer de qualquer jeito, precisa refletir,
E eu penso que esse vai ser um momento propício para essa reflexão, né? Legal, Janice. Só fazer uma ponderação, já passo a palavra. Apesar do nosso foco, né, desde o começo a gente pensou no ensino superior, até porque a gente não teria nem como dar conta, né, de pensar conjuntamente na educação básica agora, mas assim, a gente sabe, e concordo com você, Janice, que temos muitos problemas em comum. E aí eu queria, e inclusive eu acho que professoras e professores que têm filhos em casa e filhas em casa, estudando agora em casa, vê o quanto isso é insano, né? Enfim, para dizer o mínimo. Mas eu queria só pegar uma fala da Janice, que acho que é muito importante, Janice, e isso eu digo para nos tranquilizar um pouco. Tem determinadas coisas que não é possível fazer à distância. É muito importante. Essa é uma posição minha, gente. Não é possível fazer tudo à distância. Então, assim, essa limitação que a gente vê com a criança, né? Por exemplo, hoje tem crianças em fase de alfabetização, passando pelo processo de alfabetização nessa modalidade. Nós não podemos permitir que você tenha uma política pública de Estado convencendo você que o problema é que você não sabe mexer na tecnologia e é por isso que a criança não está aprendendo, né? Não é esse o ponto. O problema é que o processo de educação exige convívio humano, certo? A educação é uma das dimensões essenciais da vida humana. E isso exige convívio, certo? Tem coisas que tem uma série de objetivos, vamos chamar assim, que a gente consegue no processo formativo que não dá para fazer nessa modalidade. E aí, passando, né? Eu falei modalidade, mas eu tenho evitado usar esse termo, depois a gente discute do porquê, mas nesse modelo ou nesse projeto. E aí eu queria passar para a educação superior. Também não dá para fazer os nossos cursos todos como fazíamos neste modelo. Isso é muito importante também, né? Parte do que nós fazíamos dá. A Danusa falou, tem uma parte dos profissionais que consideram que a educação é só transmissão. A gente sabe que tem algumas coisas do nosso trabalho no ensino superior, inclusive em algumas áreas, que tem um pouco mesmo dessa dimensão de transmissão. Você vai, sei lá, a pessoa está fazendo um curso e parte do que ela faz é transmitir um dado conhecimento. Parte, nunca é tudo, mas parte. E também varia de área para área, né? Ok, o que não é possível fazer. Então, a gente precisa ter essa dimensão também, que você não vai dar o mesmo curso, você vai dar um outro curso, ou você vai fazer uma outra coisa nesse momento com esses estudantes e essas estudantes. Acho isso bastante importante também. A gente precisaria ter isso em mente, né? Eduardo tinha pedido a fala? Bom, já boa noite a todos, né? Prazer, professora Suzy, professora Danusa. Eu sou docente da Unesp, né? Faço parte do Conselho Executivo do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. A Unesp, assim como a USP, a Unicamp, está, no momento, discutindo a questão da educação remota. Há correntes também, são 24 cidades, 34 unidades da Unesp, então tem unidades que se mostraram, né, principalmente as que têm um curso de pedagogia, serem contrários totalmente à educação remota, né, pela afirmação da falta de qualidade, a questão que envolve as 3 letrinhas que são, até certo ponto, excluídas, né, nas universidades públicas estaduais, que é o EAD, né, toda a algeriza que se tem ao termo, né, a gente... É outra coisa que a gente está vivenciando agora. E eu entrei nesse link, participar dessa discussão sobre a educação não presencial, pandemia e formação continuada de docentes, justamente para ver a posição da Universidade Federal do ABC, conhecer os palestrantes. A professora Danusa, eu já quis entrar em contato, porque eu ministro uma disciplina na licenciatura de Ciências Biológicas aqui na Unesp de Assis, que é uma proposta nova, num currículo novo da biologia, que é uma disciplina chamada
tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas ao ensino, né? É bem o que a gente está vivenciando no momento, e a CIS, como uma das unidades que foram contrárias à continuidade das ações em educação remota, a gente só vai começar nossas atividades dia 31 de agosto. Então, apesar da minha disciplina ter tudo a ver, já estar no Moodle, já utilizar, eu sou quase nato na utilização de ferramentas de educação à distância, mas eu queria entrar, né, e fazer esse contato com vocês para ver como vocês estão vivenciando isso em termos da adoção por todos os docentes dos campos aí conheço pessoalmente a Universidade do ABC, tem até alguns alunos que são professores aí, tenho contato por ser assessor na permanência estudantil da Unesp, tive contato também com o professor da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, né? Então, eu conheço bem. E adoção, aí vem a pergunta, né? Toda essa apresentação. A adoção foi simples por todos os docentes? Vocês estão aí, finalizaram, pelo que eu sei, o primeiro semestre? E como que foi esse impacto? Porque aqui, como eu disse, tem 6 unidades que se recusou a continuar, então a gente tem um pool de situações, professores tremendamente contrários, as disciplinas práticas da área de psicologia, medicina, que foram suspensas, odontologia principalmente. Isso, como que vocês lidaram com essa diversidade? Eu queria, por estar ligado a essas práticas e as adoções, fizemos aí uma contratação de um curso para capacitar professores da universidade toda na utilização do Google Sala de Aula e de determinadas ferramentas, mas a discussão e a luta é bem difícil, não é simples não. Como que foi aí? Conta um pouco para mim como que foi a experiência de vocês. Obrigado e parabenizo aí as ações, e se continuar, eu espero poder também continuar aí. Eu não cheguei a ver o link do evento como um todo, mas fiquei sabendo dessa temática e gostaria de participar e discutir em próximas reuniões, se for o caso. Obrigado, professores, parabéns estou anotando aqui as dicas de vocês aí. Legal, Eduardo, muito bom ter você aqui também. Para a gente é ótimo. A gente também estava com vontade de ter essa troca, né? De poder encontrar professores e professoras de outras universidades. Mas depois até quero pegar o contato da professora Denise. Danusa, desculpa. Eu vou falar rapidinho, depois já passo a palavra para a Danusa, que acho que ela pode dar uma outra perspectiva. Para a gente foi um pouco, foi cheio de muitas discussões também, Eduardo, mas a gente teve uma dificuldade menor do que eu acho que algumas universidades no começo, porque o nosso regime aqui é quadrimestral. Então, quando começou a pandemia, a quarentena, né? Quando começou a quarentena, a gente já tinha tido 5 semanas de aula. Então, apesar de ter tido muita discussão, porque o ambiente enfim, é muito politizado e muitas pessoas preocupadas com tudo isso que você já levantou, a gente tinha um problema menor do que o de outras universidades, porque nós precisávamos apenas adotar uma espécie de educação semipresencial, né? Quase metade já tinha sido dada presencialmente. Nosso quadrimestre tem 12 semanas. Então, assim, teve sim muita discussão, mas hoje mesmo, olhando para trás, eu vejo que a gente estava numa situação diferente das outras universidades. Mas a decisão foi por docente, então muitos docentes não aderiram ao chamado ensino, nem lembro mais como é que era, ensino, eu brinco que tudo vira sigla na UFABC, mas é ensino emergencial, enfim. Então, mas a gente tem muita discussão em torno disso. Eu acho que hoje há um consenso na universidade de que precisamos trabalhar à distância, separando bem os termos, né, as 3 palavrinhas, mas não há um consenso sobre o modelo, e é isso que a gente tem discutido amplamente. E aí, só para finalizar a minha resposta, eu já passo a palavra para a Danusa. Essa visão aqui, que você vai escutar, Eduardo, não é a visão da UFABC.
tem muitas UFABCs, mas é uma delas, né? Eu e Danusa nós presidimos um comitê que é ligado à Prograde. Então, assim, a nossa proposta aqui tem uma institucionalidade, né? A gente está fazendo com o apoio, né, da instituição, mas o grupo que apoia o contrário, digamos, num modelo bastante diferente, também tem o apoio. Então, a UFABC resolveu acolher várias propostas de trabalho de educação mediada por tecnologia. Então, no fim, acho que a gente achou uma boa solução, né, Danusa? Porque a gente está podendo discutir também essa perspectiva, né? Tá bem plural a discussão. Vamos ver como é que os professores vão lidar com essa diversidade toda. E é isso. Mas, Danusa, passo para você, se quiser complementar a resposta. Eduardo, acho que seria até legal a gente pensar numa roda de conversa, né, para cada um contar como é que está sendo na sua universidade, porque acho que é um processo bem complexo mesmo, né, assim, por mais que a gente chegue a algumas decisões lá na UFABC, porque a gente tem que chegar a alguma decisão, né, é sempre um embate, é sempre uma discussão, é muitas perspectivas, mas acho que, como a Suzy colocou, ainda bem que a gente criou espaços para cada um atuar, né? Então, ainda resta algum espaço para pluralidade, mas claro que gerou muitas tensões, né? Muitos embates, e isso também causou muito desgaste. Acho que é uma coisa legal da gente pensar para trazer para esse ciclo, né? Porque todos nós, instituições federais, estamos sofrendo com esse processo. Acho que o que a Janice falou é muito interessante, porque, de certa forma, eu acho que ela falou de angústias, né, que os professores passam. Acho que eu tenho a impressão que nós, do ensino superior, a gente sofre menos frequentemente as angústias da docência, né, não sei se é uma visão parcial, mas esse processo todo, acho que foi um pouco dolorido, sofrido também na UFABC, mas tem esse contexto que a Suzy colocou, né, acho que a Suzy falou bem. Eu só queria complementar com essa ideia de que eu acho muito interessante da gente tentar reunir alguns nomes para puxar uma roda, uma mesa redonda, uma roda de conversa para contrastar essas experiências mesmo, porque foi uma coisa bastante complexa, e na UFABC a gente passou por 2 rodadas, sabe? Uma primeira para decidir essa finalização do período letivo já iniciado, e uma para pensar o início do novo período letivo. E eu vejo que muitos dos meus colegas em universidades federais passaram mais só estão passando agora pelo início, né? Então, é interessante a gente tentar buscar essa diversidade. Era mais isso que eu queria observar, e eu estou bem curiosa sobre essa disciplina. Eu vou ter que dar uma coisa parecida, esse quadro agora, que eu nunca dei, então vou adorar trocar ideia com você sobre essa sua disciplina. Espero que a gente estabeleça um contato, mas e aí uma coisa mais ampla, se tiverem outras pessoas aqui na audiência que acham interessante uma roda de conversa das experiências em diferentes instituições, por favor, se manifeste aí, para a gente também tentar organizar, que eu acho que é importante a gente contrapor e identificar, quer dizer, então o professor Eduardo estava apontando que, por exemplo, as pessoas mais ligadas à educação tiveram uma resistência maior lá na Unesp, né, então é bem interessante ver isso. Araraquara, que tem a faculdade mais ligada à pedagogia, até Presidente Prudente, você tem uma certa restrição à utilização das tecnologias aí, mesmo entendendo que não é EAD. Mesmo assim, eles foram contrários, né? Seria interessante a gente ver os argumentos que surgiram em cada instituição. É um debate que eu acho que é bastante rico, né, para a gente ter ao longo da única, né? Agora é aprender com essa experiência, né? Isso mesmo. Escrevi no chat, né? Eu gosto de uma fala do Pedagogia da Autonomia, que o Freire fala, né, que o professor tem que ter a consciência da sua inconclusão, né? Mas naquele momento ele fala de estar aberto a
a sair do pedestal, de conversar com os estudantes. Eu acho que agora o momento vai além, né? A questão de mostrar o seu despreparo para o uso dessas tecnologias e chamar os neonatos para ajudar, né? Então, a gente vê aqui na universidade professores que nunca usaram recursos usando seus pós-graduandos para serem tutores e trabalharem juntos, né? Então, é uma saída colaborativa muito interessante, né? Você vê duas disciplinas que não se conversavam fazendo ações conjuntas. Então, é um momento de se experimentar, né? E trocar essas experiências, eu acho interessante, e por isso a curiosidade de entrar nessa reunião da UFABC é justamente para criar isso. E eu mando o plano de ensino da disciplina para o seu e-mail e depois a gente troca. Obrigada, Eduardo. Vamos se falando aí. Muito obrigada, viu? E me convide aí no próximo, se fazer, eu sou favorável a essa roda de conversa, acho interessante, sim. Legal. Pessoal, tem mais inscrições? Se mais alguém quer fazer alguma consideração? Senão eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai proceder no resto do período. Eu vou falando, se alguém quiser... Quer falar, Marcelo? Sim, querido. Eu quero só falar boa noite, só um minutinho ligando a câmera. Estão me ouvindo? Sim. Queria dizer boa noite à Suzy, né, uma grande amiga aí que eu conheço há bom tempo. Também dizer boa noite à professora Danusa, que eu estou conhecendo hoje, né? E, assim, uma discussão extremamente pertinente. Eu também trabalho na Universidade Metodista no programa de educação e, juntamente com a Fabiana, que vocês ouviram, nós somos responsáveis pelo programa de formação docente da universidade. E considero extremamente importante as reflexões trazidas pela professora Danusa e também a fundamentação da professora Suzy. Essas questões, eu diria, epistemológicas, devem proceder os produtos que são entregues, e a educação, ela tem sido rendida a um processo de metodologia, né? Então, nós que trabalhamos com educação, com a formação, temos que realmente fazer essas rodas de conversa e buscar nos conceitos os caminhos abertos, né? Eu tenho aprendido a saborear, né, os caminhos da filosofia, e o que nos nutre é o sentido é sempre o caminho, né? O método é o caminho, então nós precisamos caminhar e buscar esses recursos. Então, boa noite, e é um evento excelente, estamos aqui todos em reflexão e em pesquisa. Obrigada, Marcelo, sempre contribuindo com a gente aqui, agradeço muito por você ter vindo. Pessoal, a gente recebeu muitas inscrições, né, até hoje de manhã a gente estava com quase 300 inscritos, e na verdade a nossa intenção do grupo é continuar divulgando, porque as atividades vão ser criadas a partir de agora. Então, nós mandamos para vocês uma programação de uma semana só. O nosso intuito, na verdade, foi criar uma programação para início de agosto, até para tentar envolver outras universidades, porque a UFABC só retoma as atividades de aula em 21 de setembro, inclusive já complementando a resposta que a gente estava dando para o Eduardo. A gente teve uma pausa, Eduardo, a gente teve o ECE no primeiro quadri, mas nós não estamos tendo o segundo quadrimestre agora, nós vamos ter o que seria o terceiro quadri, mas na verdade vai ser o segundo. Então, nós também tivemos uma pausa, né, as coisas não foram tão fáceis assim. Justamente para ter esse processo de discussão, enfim, formação e tudo mais. Então, mas nós não quisemos elaborar algo que fosse dirigido só para a UFABC, a gente pensou que seria bacana fazer algo que envolvesse outras instituições, e depois da nossa conversa de hoje aqui, eu já tenho certeza que foi o melhor caminho, né? Mas, por conta da correria, do acúmulo de atividades, a gente fez uma programação de uma semana para disparar. Então, o que nós teremos essa semana? E eu já convido vocês e vou já informar como que isso vai chegar a vocês, para que vocês possam participar. A gente tem 4 conferências essa semana, todas elas são conferências com temas estruturais, principalmente ligados à tecnologia, amanhã a professora Lucy vai falar sobre projeto EAD e trabalho docente,
a gente tem discussão sobre tecnologia, a gente vai ter um dia com o professor Sérgio Amadeu sobre uso privado de dados públicos, que é uma discussão fundamental, que é sobre, por exemplo, o uso que a gente faz dessas plataformas, como essa que a gente está usando aqui agora. Nós chamamos na sexta-feira uma professora que vai falar sobre criação de vínculo e laço social, é uma psicóloga, presidenta do CRP, à distância, ou seja, como que a gente faz para tentar criar maneiras de manter isso. Então, são conferências que acontecerão sempre neste horário, como hoje, né, às 17 horas. Nós mandaremos o link para vocês. Se nós mantivermos essa quantidade, mais ou menos, de pessoas, a gente pode fazer da mesma forma como fizemos hoje. Pelo Meet, a gente manda, vocês entram na sala e a conferência é feita. Se porventura aumentar muito a quantidade de participantes, a gente continua divulgando, aí nós usaremos o mecanismo que tínhamos pensado em usar hoje, né? Os palestrantes ficam na sala do Meet e a gente indica para vocês direto o canal do YouTube para que vocês possam assistir por lá. Isso por conta da quantidade de pessoas que cabem na sala. Mas a gente vai mandando para vocês por e-mail esse link, tá? Então, vocês serão avisados. Nós teremos também a produção de vídeos, que eu falei para vocês no começo, que tem o intuito de uma orientação mais específica em relação à prática docente, ao trabalho com o curso, com a disciplina. Então, essa semana, o professor Silvio Carneiro já está preparando um material sobre quem atua na educação, para discutir um pouco essa questão do aluno protagonista, professor protagonista, um pouco como que você pode conduzir isso, né, no seu curso, na sala de aula, e o professor Hugo, que vai discutir um pouco o uso do Moodle. A gente, como o Eduardo falou, né, a gente não está querendo renunciar às tecnologias, não é o nosso problema a tecnologia. Também não é o nosso problema usar ambientes virtuais de aprendizagem, né. Apesar de que só para fazer uma gracinha, eu não acho que a gente precisa de um curso de 60 horas para isso, mas, enfim. Então, esse é o ponto, né. Ontem eu vi um de 90 horas para aprender a mexer no Moodle, eu achei muito longo. Então, e também não acho que a gente resolva isso em 1 hora, né? Precisa mexer no ambiente, precisa experimentar, precisa usar um pouco, né? Então, acho que é um processo bacana da gente começar a tentar, né? Ver como que, quem não conhece nada, começar a experimentar a partir dessas recomendações, e estaremos todos juntos para, se precisar, oferecer mais, né? Mais orientações, e a gente vai aprendendo juntos e juntas. E, só para finalizar, a ideia é, depois, não fazer isso semana a semana, mas fazer uma programação mensal. E aí nós não teremos atividade todo dia, claro, porque a gente não vai nem ter fôlego para isso, mas a gente já vai divulgar uma programação mensal. Então, uma programação para o resto de agosto, depois uma programação para setembro, e provavelmente uma última que pegaria outubro e o comecinho de novembro. E aí também vocês já sabem, já tem como se organizar com uma programação toda, né? Não precisa ficar o tempo todo enfim, esperando receber mensagem para saber como acessar esses materiais, tá? Então, a gente vai mantendo contato com vocês e vamos encaminhar também o e-mail do Confor, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever para a gente, e vamos, como a Danusa falou, tentar com que este grupo mesmo possa propor atividades, né? Eu colei aqui o chat, tem outras sugestões aqui, e que a gente possa ir construindo junto esse processo ao longo do semestre. Mais algo? Tudo bem? Mais alguma observação? Obrigada, gente, agradeço muito, estou feliz pelo chat aqui, que vocês gostaram da nossa iniciativa, eu também gostei, foi bom reunir todos para poder falar um pouquinho sobre isso. Danusa, mais algum ponto? Não, gente, só queria agradecer, e como a Suzy falou, o canal está aberto para vocês darem sugestões, darem ideias. A gente agora em agosto ainda vai ter uma programação relativamente intensa de falas e tal, talvez não todo dia, mas quase todo dia. Para as 2 últimas semanas a gente está conseguindo fechar uma agenda bem legal, então eu espero que vocês estejam bem animados aí, e animadas, para participar e conversar com a gente o máximo possível, tá bom? Abraço para todos. Ok, gente, muito obrigada. Até a próxima. Amanhã já tem palestra da professora Lucia, a gente manda o link para vocês, tá? Obrigadinho. Obrigado. Então, já enviei Danusa para o seu e-mail. Obrigado, professoras. Boa. Aguardo as próximas.